Sabe aquela ideia de que um pequeno gesto pode mudar tudo? Pois é, às vezes uma decisão que parece insignificante, tomada num piscar de olhos, acaba definindo o futuro de uma maneira que ninguém poderia imaginar. É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, como ações minúsculas podem ter consequências gigantescas na história. Vamos começar com uma pergunta que parece até um pouco absurda. Uma sala de aula, vazia, poderia de alguma forma mudar o curso de uma revolução? Parece que não, né? Mas a análise que vamos ver aqui sugere que sim. Detalhes assim tão pequenos podem redesenhar completamente o mapa do poder. A tese central é fascinante. A ideia é que um encontro pessoal, ou até mesmo um encontro que não aconteceu, pode ser a faísca que acende ou apaga grandes movimentos da história. É quase como aquele famoso efeito borboleta, sabe? Só que aplicado a momentos-chave da humanidade. Bom, nosso primeiro mergulho nessa ideia nos leva direto para o coração da Revolução Russa. Vamos dar uma olhada em como momentos que parecem banais na vida de figuras como Trotsky e Stalin podem ter sido, na verdade, decisivos para o futuro de milhões de pessoas. Olha só que história! Leon Trotsky, em 1915, lá em Chicago, ele vai a uma escola dominical. Chega lá e nada, o professor faltou. Trotsky, claro, vai embora e nunca mais volta. Parece um dia comum, sem importância nenhuma, certo? Só que 2 anos depois, essa mesma pessoa é um dos grandes líderes da Revolução Bolchevique, um evento que abalou o mundo. Fica aquela pergunta no ar, né? E se o professor não tivesse faltado naquele domingo? Será que a história do século XX teria sido diferente? É de se pensar. Agora, o caminho de Stalin é talvez ainda mais surpreendente. Ele começa a vida como seminarista, estudando para ser padre. Mas com o tempo ele se desilude. Ele passa a enxergar a igreja como hipócrita, como corrupta. E essa revolta pessoal o joga no caminho totalmente oposto. Essa rebelião não ficou só dentro dele. Ela se transformou na ideologia que governou a União Soviética com mão de ferro. Uma jornada impressionante, de futuro padre a ditador implacável. E essa história de desilusão com a hipocrisia não para na Rússia, não. Vamos agora para a Índia, onde uma percepção muito parecida levou um dos maiores líderes pacifistas da história a tomar uma decisão radical. O caso de Mahatma Gandhi é muito interessante. Segundo a análise, ele não rejeitou o cristianismo pelas ideias de Jesus, mas sim pelas ações dos cristãos. Ele olhava e via uma distância enorme entre o que era pregado e o que era de fato praticado. Para Gandhi, essa falta de integridade foi o bastante para afastá-lo, o que, potencialmente, mudou toda a paisagem espiritual e política da Índia. Agora, a análise nos traz um cenário que parece quase um experimento. Pensa só. 2 jovens, com perfis idênticos, na mesma cidade, Dallas. Só que uma única interação, uma palavra de incentivo contra uma de rejeição, colocou cada um deles em caminhos que terminaram em lugares que, nossa, ninguém poderia imaginar. A comparação aqui é brutal. De um lado, um jovem com um histórico bem difícil, mas que encontra um mentor, alguém que acredita nele. Ele se torna um líder comunitário. Do outro lado, Lee Harvey Oswald. Rejeitado por um professor, sua trajetória de isolamento culminou no assassinato do presidente Kennedy. O ponto de virada, aparentemente a atitude de um único professor em dar uma chance a alguém. É talvez a prova mais contundente do poder de um pequeno gesto. Então, o que todos esses casos, de Trotsky a Oswald, realmente nos mostram? Todos eles apontam para uma mesma ideia central, uma conclusão muito poderosa sobre o que a gente pode chamar de efeito cascata da ação humana. A conclusão, portanto, é quase inevitável. Nenhuma ação ou a falta dela é um assunto totalmente privado. Cada gesto, cada palavra de apoio ou de desprezo é como uma pedra jogada num lago. As ondulações se espalham para muito, muito além do que podemos ver, atravessando o tempo e ajudando a esculpir o próprio curso da história. E no fim, a análise nos devolve a pergunta, mas agora com todo o peso da história: que consequências invisíveis, para o bem ou para o mal, estão sendo colocadas em movimento agora mesmo, pelas nossas menores e mais cotidianas ações? Fica a reflexão.